faz umas contas bonitinhas, mas na real tá errado. Infelizmente, é o que acontece. E por isso a maior parte das empresas hoje não tem resultado, por causa que não sabe calcular como, não sabe vender certo. Tem faturamento, mas o faturamento está errado, porque vende de um jeito, porque o nosso foco de atenção muitas vezes está o que os outros estão fazendo. O que os outros estão fazendo e trupica por cima. Deve ter ficado estranho no vídeo essa minha encenação de trupicada aqui. Mas enfim, então assim, a gente trupica nos próprios pés porque fica olhando para os lados, o que os outros estão fazendo. Agora sim, ó, cara, que é o segredo maior, segredo more, segredo top mesmo. Seguinte, são 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. E muitas pessoas me pedem: Jackson, como é que foi no teu início? Como é que foi no início da empresa? O que tu fez no início que deu certo? Ou coisa do tipo. E hoje eu vou compartilhar com você, vou botar assim, algumas coisas que você tem que ter em mente e algumas ações que eu fiz que talvez não tenha nada a ver contigo, talvez não vai funcionar, mas dependendo do negócio isso pode te economizar milhares de reais ou te acelerar eu ia dizer dezenas de anos, mas não é para tanto, mas vai te economizar muitos anos da tua vida, fazendo com que o teu negócio cresça mais rápido. Então eu vou contar alguns pontos específicos dentro da minha jornada como empreendedor que podem ser sacadas para você ou não, mas se você fizer algumas dessas, eu tenho certeza que você pode ganhar alguns milhares de reais. E aonde isso tudo começa? Quando eu fui abrir minha primeira empresa, o que aconteceu? Eu era West Design, né? Então nós criamos um projeto, vamos botar assim, idealizamos um caminho, né? E nessa idealização de um caminho, primeira coisa, cara, a gente tem que ter alguém, né? Tem que ter uma secretária, enfim, tem que ter um telefone, sei lá, temos que ter alguma coisa. O que a West Design fazia? Na West Design, o que a gente acabava fazendo? Era websites, a ideia era vender equipamentos de informática, mas nunca isso funcionou muito bem. Mas a gente acabou se tornando uma empresa de desenvolvimento de logomarcas, logotipos, de websites, ou seja, a parte do marketing. Ou seja, o meu primeiro negócio tem a ver muito com divulgação, tem muito a ver com literalmente essa parte de marketing em si, né? Então é uma experiência já herdada desde o começo, vamos botar. E quando a gente foi começar, o que aconteceu? Olha que bacana. Então, beleza, vamos então, primeira atitude, tá, onde é que vamos fazer? A gente não sabia o que fazer, diz que todo bom negócio começa na garagem, né? Então, antes da gente alugar uma sala comercial, a gente foi na garagem da mãe do meu sócio. Não era bem na garagem, na verdade, sabe assim, atrás da garagem tinha um quartinho dos fundos. Então lá que a gente instalou então a empresa, botamos 3 mesas, eu para o meu sócio e para uma secretária, porque nós precisávamos de uma secretária. Eu nunca me esqueço disso, eu olho isso para trás e vejo o absurdo, tipo, nós não tínhamos um cliente, nós não tínhamos, tipo, nada. Era 2 malucos, eu tinha 21 anos na época, tipo, era 2 malucos querendo abrir um negócio e que pensaram que para ser um negócio precisaria de uma secretária. Coisa sem cabimento. E por que eu digo isso? Olha o tamanho desse erro. Esse erro é muito, vamos pegar assim, ó, vai totalmente em desacordo com o que eu falo hoje para vocês. Pensa assim, ó, antes de imaginar como é que eu ia vender, eu me preocupei em ter alguém, eu e meu sócio, né? A gente se preocupou em ter alguém para atender o cliente. Mas espera aí, eu não tenho nenhum cliente, mas eu tinha alguém lá parado para poder atender um telefone, por exemplo, e para atender alguém, mas só que escuta tudo que eu falei. Era um quartinho atrás da garagem. Então, tipo, ninguém ia lá. Era uma piada. Tipo, era muita loucura. Foi poucos tempos depois a gente sacou. Pensou, putz, cara, não precisava isso. Mas tirando essas ironias do destino, então agora esse foi um grande erro. Eu não falei que ia falar erros, ia falar certos, mas eu acabei de lembrar isso aqui. Cara, eu tive que compartilhar. Acho que ninguém sabe disso. É basicamente eu, o meu sócio, ela, que é a pessoa, e talvez minha esposa, a mãe do meu sócio, mais 1 ou 2, quase ninguém sabe desse fato aí da história. Então, bem no início começou ali. Só que quando a gente foi, então, agora uma sacada boa, tá? Quando a gente foi sair dali, então, e alugar uma sala, então a gente conseguiu uma sala comercial, tinha uma fachada de vidro legal, era um prédio relativamente novo.
E quando a gente for começar, o que a gente foi ver? O que a gente precisa? Então a gente, vamos alugar aqui, conseguimos fechar então o acordo do aluguel. A gente parou, olhou para uma sala comercial vazia e nós estávamos em 3, no caso, nós tínhamos uma secretária. Disse, como é que a gente vai fazer? Aí veio a questão do projeto da empresa. Então, vamos fazer uma área de atendimento, vamos fazer a área de projeto, vamos fazer a área administrativa, a sala de reunião. Olha quanta coisa a gente foi botando. E até então, até hoje eu não achei que foi muito errado isso, tá? Só para não ter aquele mesmo pensamento da secretária. Porque a gente idealizava um negócio já pensando um pouco mais lá na frente. Só que a gente foi daí meio que fazer orçamento dos móveis disso. O orçamento deu na época, cara, isso vai fazer uns 14 anos atrás, tipo uns 24 mil reais. Mais ou menos isso, 24, 25 mil reais. E o fato é que esses 24, 25 mil reais, tipo, hoje seria, sei lá, 40, 50 mil reais. Não sei se tu tá vendo esse vídeo daqui a uns anos, talvez vai ser 100 mil reais. Era muita grana, nossa, era uma coisa assim, meu Deus do céu, era muito dinheiro. Aí a gente pensou assim, cara, e se a gente fizesse os móveis? Vamos fazer as mesas. Vamos dar uma pesquisada. Aí a gente viu do que era feita as mesas, era feito de chapa MDF. Pensamos, como é que a gente vai fazer? Era eu, meu sócio, e naquele caso eu na secretária. A gente acabou comprando chapas de MDF. A gente achou um jeito de comprar no CNPJ, direto fabricante. A gente comprou, se eu não me engano, era 3 mil, quase 3 mil reais ou 3 mil reais de chapa MDF. E compramos as ferramentas para construir, literalmente. Pegamos uma serra circular, pegamos a serra para fazer borda, compramos as fitas de borda, as colas, compramos tudo que precisava. E a gente acabou fazendo literalmente uma semana uns 24 mil reais em móveis, gastando 4 mil. Então a gente economizou ali tipo 20 mil reais em questão de uma semana. E a gente tinha toda a loja, toda a empresa, vamos botar assim, não era loja, né? Toda a empresa montada. Com 2 balcões de atendimento, uma sala de reunião e lugar para tipo umas quase 10 pessoas trabalhar. Deixa eu ver, quase 10, eu acho que dava umas 8 pessoas daria para trabalhar. Mas a gente estava em 3, então a gente fez muito mais móveis do que precisaria. Então olha, 2 ensinamentos agora. Primeiro, não gaste com aquilo que você não precisa. A gente botou uma grana ali, por mais que foi só 3 mil reais, valeu a pena fazer? Talvez sim, talvez valeu a pena, mas hoje eu nunca faria isso. Hoje, literalmente, eu compraria uma mesinha para mim, para o sócio, para a secretária e acabou. No máximo, mais uma mesinha, mais um lugar para a gente poder sentar com o cliente. E deu. Então, o investimento em imóveis, mesmo comprando em loja, talvez daria 3 mil reais hoje, na data de hoje. E isso retiraria um peso das costas. É como se, de alguma maneira, eu imaginei naquela época que eu precisaria construir a empresa. E tá tudo certo, né? Eu acho que cada fase é uma fase e tem gente que gosta. Eu particularmente até gosto disso, tá? Até hoje ainda, às vezes eu acabo dizendo, não, vou fazer tal coisa. Final de semana eu tiro, acho, para desestressar e mexo alguma coisa na empresa. Mexo no bom sentido, vamos botar assim, tipo, na minha sala eu vou ajeitar alguma coisa na minha sala. Não gosto que mexa muito na minha sala, eu gosto que eu mexo na minha sala mesmo. E eu acabo ajeitando alguma coisa. Só que naquela época a gente idealizou algo muito grande. Então talvez você, de alguma maneira, está idealizando algo muito grande. Está idealizando algo muito grande. E está tudo bem com isso, tá? É bom isso, tá? Isso é positivo. Agora, você idealizar algo grande e investir ou engessar muita grana nisso não é legal. Ao mesmo tempo que, se você tiver uma estratégia que, tipo, custo-benefício dessa discrepância que eu falei, também é muito bom. Então, talvez um negócio está certo, vai crescer em questão de 2, 3 meses, tudo bem. Então, realmente, adote estratégias para reduzir o custo. Muitas vezes a gente fica imaginando assim, tem 2 situações, tipo, precisamos dos móveis XYZ de alto padrão, cada mesa custa 2, 3 mil reais, uma cadeira R$1.000. E particularmente a cadeira não dá lucro, essa mesa não dá lucro. Você precisa de um ambiente próprio para trabalhar, ou seja, tem que ser confortável e tal. Eu acredito que assim, o extremo luxo compete a alguns tipos de mercado. Eu não sei qual é que é o teu mercado, qual é que são os teus clientes, mas avalie. Muitas vezes a gente quer colocar coisas de luxo porque quer parecer uma coisa. Mas vamos falar a real, você não precisa parecer nada. Você precisa satisfazer os desejos do teu cliente. Não te preocupa tanto em muitas vezes, vamos botar assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar achar uma palavra aqui certa. Não inverta as prioridades. Então muitas vezes a gente fica botando como prioridade, eu sou bonzão, fica mostrando de alguma maneira um carrão, fica mostrando uma casona, fica mostrando sei lá o que, fica mostrando um escritório, fica demonstrando de alguma maneira que você é super bem sucedido.
Eu acho que, sei lá, eu já passei dessa fase de tentar de alguma maneira viver de um mundo de aparências. A gente não precisa disso. A gente precisa literalmente focar em 2, 3 pontos bem específicos aí. Em primeiro lugar, você entregar aquilo que realmente o teu cliente quer. Se você entrega o que realmente o teu cliente quer, faz com que você venda mais. Você recebe mais com isso, vende mais, o negócio gira mais, você consegue gerar mais lucratividade, simples assim. Então, analise esses pontos de uma maneira. Só que o que acontece? Então, aquele negócio a gente acabou fechando e tal, abriu um outro negócio, e nesse outro negócio a gente começou muito parecido. Só que a diferença é que era uma loja, então um estabelecimento comercial, e nesse tem uma sacada muito grande. Então a gente fez os móveis de novo, acho que lá eu economizei quase 40 mil, porque era uma loja maior e tal. E ali eu acredito que foi muito assertivo esse ponto, então a gente realmente conseguiu reduzir bastante o custo. Só que nessa loja, a gente acabou engrenando algumas coisas que fez com que o negócio crescesse. Só que ele cresceu até um ponto e meio que estagnou. E por que o negócio está estagnado? Talvez o teu negócio está estagnado. E se o teu negócio está estagnado, presta atenção nisso e vê se isso não faz sentido para você. Se fizer, você coloca para mim no comentário, tá? A gente pega e dá, assim, começa a dar um lucro, daí sobe um tanto e dá uma cambaleada ali, trava talvez. É como se chegasse num platô, não sei se tu conhece esse termo, tipo, chega num lugar e estabiliza. Aí precisa de um impulso, parece, para subir de novo. Isso acontece quase em tudo, né? A gente dá um crescimento, tipo, no começo sempre tem um crescimento alto, depois dá uma estabilizada, precisa de um outro salto para dar um novo crescimento. E olha o que aconteceu na minha vida que acabou gerando um grande salto. E é totalmente interno, tá? Totalmente interno. Então eu trabalhava com agronegócio, com esse negócio. E esse do agronegócio, o que aconteceu? A gente vendia e começamos a passar o faturamento, vou botar assim, primeiro vendia 20, 30 mil, né, com coisinhas mais picado, até a gente começou a fazer projetos, coisas maiores, foi crescendo, até que a gente começou em 50, 70, 80, 100, começamos a chegar num ponto ali, quando a gente começou a chegar ali nos 70, por aí, cara, foi pesado passar dessa barreira. É como se existisse um limitante que tu vai subindo e bate a cabeça. Talvez o teu negócio também, você vai crescendo e bateu ali num lugar, ele não consegue passar daquele faturamento, e vai batendo e não passa daquele faturamento. Agora, se isso acontece com você, agora sério, bota no comentário, tipo, tô subindo e não consigo passar. E vou falar o que eu fiz para passar isso. E assim, sério, coloca aí no comentário só para saber se isso faz sentido para você ou se eu tô aqui só comigo que aconteceu uma coisa dessa, tá? Então assim, eu subi, começou a bater e não consegui ultrapassar aquela barreira. E até que um dia, sei lá o que aconteceu, vou ser sincero que não lembro agora, mas eu lembro que me veio um pensamento e aquilo mudou a regra do jogo para mim. Aquele pensamento mudou. Então eu cheguei num faturamento de 70 mil. Depois que eu pensei isso, meu faturamento chegou a 500 mil, tá? 500 mil. Então assim, o que aconteceu dentro desse processo? Um dia simplesmente veio um dito do inside, um pensamento assim. Eu estava ganhando dinheiro, estava assim razoavelmente bem, vamos botar assim. E eu comecei a parar e questionar para que servia a minha empresa. Você já se questionou para que serve a tua empresa? Tipo, sério, assim, bem de boa mesmo, assim, tá, para que eu tenho empresa? Tu tem empresa para ficar rico? Muitas vezes é a nossa intenção lá atrás, mas eu acho que no meio do caminho a gente acaba mudando um pouco esse pensamento. E quando a gente começa a mudar um pouco esse pensamento, a gente começa a falar, tá, para que eu tenho dita na empresa? E eu comecei a pensar muito sobre isso, comecei a refletir, para que eu tenho empresa? Porque estava ali meio sofrido aquela situação, para que eu tenho empresa, para que eu tenho empresa, para que eu tenho empresa? Até que um dia eu comecei a parar e ver os resultados que eu gerava. Naquela época no agronegócio a gente fazia alguns projetos e aquele projeto como consequência a gente criava estabilidade, olha como é muito parecido com o que eu faço hoje contigo, olha que massa. A gente criava estabilidade para o nosso cliente, para ele ter uma segurança financeira. Então, indiferente do que acontecesse em clima, no agronegócio, né, ele conseguiria uma segurança financeira para poder manter a família, pagar a faculdade de filho e assim por diante. E eu comecei a perceber, caraca, olha o que a gente está fazendo, olha quantas famílias eu já ajudei. E eu parei assim e fiquei pensando, cara, é para isso que nasceu esse negócio. E quando veio essa sacada, é tipo aquela coisa que todo mundo fica falando de propósito, é tudo coisa mais linda esse propósito, né? E hoje, de alguma maneira, isso está muito conectado com o que eu faço hoje, contigo aí que tem empresa. Porque para e pensa assim, hoje o meu propósito, qual é o meu propósito hoje? Vou falar aí lá atrás, eu vou falar agora, depois eu vou linkar as duas coisas. Hoje o meu propósito é fazer com que o maior número possível de empresas tenham lucro,
para literalmente fazer o Brasil crescer. Eu quero, realmente, assim, eu tenho um amor à nossa pátria. O nosso Brasil, eu acho que é um dos países é o país mais farto do planeta. É o país, eu acho, com a maior biodiversidade do planeta. É o país com a maior diversidade de pessoas do planeta. Cara, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou pro Nordeste, eu me encanto com o Brasil. É lindo. É muito diferente daqui do que eu tô. E se você aí do Nordeste, coloca, ó, eu sou do Nordeste, aqui é muito bom viver. Se você já veio pro Rio Grande do Sul, coloca aí, faça um comentário aí de que lugar que tu é e que lugar que tu conheceu, só para mim ter uma ideia. E assim, ó, realmente eu defendo que a gente tem que fazer a nossa parte pro Brasil crescer. Literalmente, fazer a nossa parte para o Brasil crescer. Agora sim, quando tu junta esse propósito, no meu caso, como eu vou fazer então? Como é que eu vou ajudar o Brasil para crescer? Hoje eu estou ajudando você que tem empresa a ter lucro. Se você tiver lucro, aumenta a circulação de dinheiro no mercado. Você compra mais da empresa do lado. Aquela empresa tem mais dinheiro, compra mais da outra. E o mercado ele se fomenta automaticamente, ou seja, todo nível, quando sobe o nível da água, todos os barquinhos sobem junto. Ou seja, todos nós que temos empresa vamos ganhar. Essa é a sacada, é isso que me movimenta hoje, fazer o maior nível possível. Levantar o nível, vamos botar assim, das empresas, subindo o lucro delas. Se elas tiverem lucro, elas vão gastar de novo, vai fazer o movimento acaba sendo bom para todo mundo. É bom para mim, bom para você, bom para todos, né? Essa é a grande sacada. E naquela época eu entendi essa mesma coisa. Eu entendi isso que foi o quê? Cara, eu estou salvando famílias. Eu estou fazendo com que o filho daquele agricultor que eu ajudo não precise parar a faculdade porque o pai dele não consegue pagar a mensalidade. Entendeu? Eu estou salvando famílias, conseguindo fazer com que tenha esse estudo para que se traga mais tecnologia para a propriedade e faça crescer. Não sei se você já ouviu falar de êxodo rural, mas muitos agricultores saem do interior para a cidade. Não é porque é bonitinho, é porque eles não conseguem se manter lá no interior. Hoje não existe. Nesses últimos anos foi falado muito, mas não existe. Muitas propriedades não têm condição de se manter. Literalmente, hoje o custo da tecnologia é um absurdo. Então você colocar uma tecnologia, uma coisa dentro da propriedade para ela se manter, realmente gerar resultado no final do mês é lindo. Da mesma forma se você colocar um conhecimento na tua empresa e fazer ela lucrar, isso é lindo. E quando a gente consegue achar esse gatilho, muda uma chave. Porque, não sei, eu acho que o ser humano ele tem um teto de ganho. Quando você começa a olhar, e essa é a grande distinção que falta, você precisa separar o que é empresa e o que é você. E quando a gente tem as contas da empresa com a gente misturada, a gente trava. A gente fica enliado e não entende o que é meu, o que é da empresa. E sabe o que acontece? Se a tua empresa fatura 30 mil, tem aquele sentimento que eu estou ganhando 30 mil. 30 mil é bastante. E por algum motivo psicológico bizarro. E eu acredito que eu sei que tem muito a ver com os nossos ancestrais, que tinham escassez. Nossa, nossos pais, nossos avós, faltou comida, cara. Nossa, meu avô sofreu que foi uma barbaridade, meu pai também. E hoje a gente está numa situação diferente, a gente vive num mundo de muita abundância. A gente tem muita prosperidade na nossa frente. Só que a gente ainda fica olhando para aquilo, a gente fica olhando para trás. E faz com que, de alguma maneira, isso na nossa vida, de alguma maneira, se a gente começa a faturar muito, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, eu já tenho um monte. Só que não é teu, cara. Entenda assim, empreendedor e empreendedora, o faturamento da empresa não é o que você está ganhando. Vamos falar real, quanto sobra no final do mês de lucro? Se você está faturando 30 mil, bota 30 mil de lucro na tua conta. Opa, aí sim eu estou ganhando um monte. Agora sim, a gente fica com essa inversão de papéis. Quando a gente não entende, agora eu vou unir toda a conversa, quando a gente não entende o que é meu do que é da empresa, e quando a gente não entende para que serve a empresa, às vezes a gente não consegue mais subir a régua, a gente não consegue fazer o negócio crescer. Porque aquilo não faz sentido de alguma maneira. Então você precisa entender. Imagina assim, se o teu negócio salvasse vidas. Vamos supor, tem um restaurante. Se as pessoas não comer, elas morrem. Tá, eu sei que não tem só o teu restaurante no mundo. Só que você ajuda as pessoas a suprir essa necessidade básica. Se você começar a entender para que serve o teu negócio, você se motiva de uma maneira diferente. Por que você acha que eu estou agora aqui gravando? Não é horário de expediente, tá tudo quieto aqui, ó. Tá tudo quieto. Para ser bem sincero para você, hoje é domingo. É domingo à tardezinha. Então eu tô com os meus filhos em casa, eu acabei de brincar a tarde inteira com eles, agora chegou a tardezinha, eles estão mais cansados, eles foram lá na minha mãe, no caso, na avó deles, e estão lá brincando enquanto eu tô aqui gravando para vocês. Por que eu tô fazendo isso? Porque realmente eu acredito que o resultado que o meu negócio causa no Brasil é muito importante.
Isso faz com que eu não sofra de dor nas costas, por mais que pode doer. Isso faz com que eu não sofra de insônia, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Isso faz com que eu consiga crescer o negócio, escalar o negócio numa velocidade diferente do mercado. Então os gráficos de crescimento mercadológicos não se enquadram no meu negócio. Porque quanto mais eu crescer minha empresa, sabe o que acontece? Mais empresas eu ajudo. Ou quanto mais empresas eu ajudo, mais cresce o meu negócio. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que se você entender realmente assim, qual é o fundamento de ter essa empresa, e não precisa ser nada épico, tá? Você não precisa estar salvando o mundo com a tua empresa. Talvez a tua empresa serve para tirar a tua família da miséria. E se for isso, levanta essa bandeira de manhã cedo e pensa, não, hoje eu vou fazer o meu melhor, porque eu quero que toda a minha família não só se orgulhe de mim, mas como eu quero dar uma condição de fundamento para minha família, porque nunca tiveram, talvez sempre passaram fome, eu não sei o nível do teu negócio. Talvez eu estou falando com você que já tem um monte de grana e isso não faz sentido. Agora pensa assim, tu não está batendo talvez um teto? E aí é o meu questionamento, o que está te segurando? E a probabilidade é muito grande de ter a ver com uma dessas duas coisas. Ou você hoje está com um ganho tão alto que não faz sentido ganhar mais, ou você não sentiu realmente para que tu está fazendo. Porque quando você tem um porquê fazer, cara, tu faz dia e noite, não tá nem aí. E a tua empresa cresce sem parar. E só um recadinho rápido aqui para quem acha que, não, mas o meu mercado estagnou. Um lembrete, cara, ou a tua empresa está crescendo, ou a tua empresa está falindo. Não tem meio termo. Porque assim, tudo cresce, a inflação cresce, o mercado, tudo está crescendo, tudo. É uma crescente. Olha ao longo dos anos, não para e não vai parar, só vai crescer. Se a tua empresa, o meu mercado estagnou, teu mercado não, você estagnou. E você estagnado com o mercado crescendo, você está quebrando, só não percebeu. Então assim, dentro dessa jogada, esses dois pontos que eu acabo jogando agora aqui na balança para você são muito importantes. E olha que eu queria contar mais história lá da antigamente, eu acabei caindo aqui num outro ponto, mas é sério. Isso fez muita diferença na minha vida, muita diferença mesmo. Quando eu entendi o valor do que eu fazia, tinha na vida das pessoas. Talvez o que eu estou fazendo agora contigo, e talvez não é esse vídeo, talvez esse vídeo aqui é uma encheção de linguiça, né? Talvez você não está nem aí com o que eu estou gravando agora. Agora, talvez algumas outras dezenas ou algumas outras centenas, que nesse momento aqui eu devo estar próximo de 1.400, 1.300 vídeos no YouTube, nem sei, a última vez tinha uns 1.300. Assim, se não é esse vídeo, eu te garanto que no mínimo uma centena de vídeos vai te ajudar. No mínimo. Se você é empresa, né? Então assim, se você tem empresa, uma centena de vídeos vai te ajudar. Agora assim, para que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que eu posso fazer diferença aqui no Brasil. Doa minhas costas ou não. Eu fique cansado ou não. Porque realmente eu quero poder ajudar você a ampliar o teu lucro. Porque eu já sofri com isso. Eu já me senti muito injustiçado porque ninguém nunca me mostrou nada. E existe, sim, um monte de lugares que você pode ir, mas poucos lugares que você vai ouvir quem tem empresa de verdade falando. Por isso que eu criei a comunidade. Talvez você já ouviu falar da comunidade Lucro Forte, que é a comunidade dos alunos da Universidade de Negócios. Por que eu criei uma comunidade? Porque assim, hoje, vamos falar real, você tem com quem falar? Não tem da onde ouvir. E esse eu vejo que é muito um papel que eu estou causando hoje, de maneira geral entre as empresas. Então, assim, quando você começa a se orientar com pessoas que estão no caminho, você também acaba indo para o caminho junto. Esse é um mártir, vamos botar assim, é uma estaca de alguma maneira que você tem que cravar. Entendeu? Agora, assim, vamos voltar lá para a história. Assim, acabei viajando aqui na maionese, mas vamos lá. Voltando lá, então, assim, depois que eu rompi aquela barreira de pensar, cara, eu posso ajudar realmente, salvar famílias. Isso me deu um start. Mas aí vem os grandes desafios. O grande desafio é assim, você só cresce um negócio se você tem equipe. E não é equipe meia boca. Ou você tem uma equipe foda mesmo, ou literalmente, tu tá perdido. Porque senão tu vai ter que carregar tudo nas costas. E fazer uma equipe top mesmo, cara, não é da noite pro dia. Se você acha que vai contratar alguém pronto, cara, isso não vai ser barato, né? Não vai ser barato, em primeiro lugar. Agora assim, mesmo que de alguma maneira você consiga achar um cara barato, ou uma pessoa assim que não custe tanto, provavelmente ela não está pronta. Porque assim, se você pega alguém que já tem muita experiência, ela vai vir com um modelo mental do negócio pronto.
E quando você vem com alguém que tem um modelo mental de negócio pronto, isso pode fazer com que não fique do teu jeito. E desse ponto em diante, você deve ter claro uma coisa. Você precisa condicionar a tua equipe a chegar naquele ponto final. Agora, como é que você condiciona? Cobrando, sei lá, fazendo todas as estratégias. Eu acho que, em primeiro lugar, essas pessoas precisam ter duas coisas claras. Uma, os valores que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor para o meu negócio. Cara, tem que ser um lugar bom de trabalhar. A gente precisa confiar um no outro. E todo mundo precisa estar com foco no resultado. Quando eu falo foco no resultado, é sério isso, tá? Então, qual é que é o resultado que a gente quer? Então, é realmente ter claro, assim, quando você passa uma atividade, qual é o resultado que a gente quer? A gente precisa ficar martelando isso no dia a dia, literalmente. A segunda coisa é para que serve o teu negócio. Lembra que eu falei antes? Antes, quando eu falei, tipo, você entender para que serve o teu negócio, tu consegue crescer um pouco mais. Por quê? Você vender 5, 10 mil sem ter ideia para que serve, talvez a tua sobrevivência, tá tudo certo. Agora, quando tu começa a vender 80, 100 mil, ainda até vai. Começa a vender 300, 400, 500 mil, cara, tu precisa ter muita gente engajada na tua empresa. Não, acho que é meio difícil você conseguir fazer isso sozinho, entende? Então, assim, se você está vendendo 500 mil sozinho, parabéns, em primeiro lugar, tá? Mas em segundo lugar, você deve estar precisando de uma equipe, ou está com uma equipe. E no momento que você está com uma equipe, pensa assim, ó, se as pessoas não defenderem a mesma bandeira que você, cara, não vai rolar. Ou a coisa vai pro lado errado, ou vai degringolar, não sei se você já ouviu esse termo. Eu nem sei o que significa, mas a ideia do degringolar é tipo, vai morro abaixo. A coisa não vai subir, a coisa vai cair. Então você precisa estar com todo mundo engajado. Agora, assim, ó, como é que você sai lá do início dos princípios do que eu falei até agora funcionando? Uma coisa é certa, tá? Para que você ande tranquilo nessa jornada, você precisa ter resultado. Agora, quando a gente fala de ter resultado, como assim, Jackson? Eu preciso faturar bastante? Sim, faturar bastante eu acho que é a base, né? Porque se tu não faturar bastante, nem lucro você consegue gerar. Agora, só faturar bastante não muda nada se não sobra do teu faturamento. Então aí vem o grande princípio de quase tudo que eu boto aqui dentro do meu canal. Lucro. Você precisa gerar lucro. Então, ou você gera lucro, ou você não gera nada. Ou você gera lucro, ou a coisa não rola. Então você precisa criar estratégias e mecânicas para ampliação de lucratividade. Agora, essas estratégias e que eu acabei de falar agora para ampliação de lucratividade começa no berço. Então talvez a tua empresa cresceu, chegou num faturamento e hoje tu olha para trás e olha assim, cara, não tenho controle de estoque, não sei meu fluxo de caixa, não sei meu ponto de equilíbrio, quanto eu preciso vender para ter lucro, não sei calcular preço de venda certo, e talvez até tu acha que sabe, mas na real, vou falar real agora, desculpa, mas cara, 90% não sabe. Faz umas contas bonitinhas, mas na real tá errado. Infelizmente é o que acontece. E por isso a maior parte das empresas hoje não tem resultado, por causa que não sabe calcular como, não sabe vender certo. Tem faturamento, mas o faturamento está errado, porque vende de um jeito, porque o nosso foco de atenção muitas vezes está o que os outros estão fazendo. O que os outros estão fazendo e trupica por cima. Deve ter ficado estranho no vídeo essa minha encenação de trupicada aqui. Mas enfim, então assim, a gente trupica nos próprios pés porque fica olhando para os lados, o que os outros estão fazendo. Agora sim, ó, cara, que é o segredo maior, segredo more, segredo top mesmo. Seguinte, ou você entende dos teus números, ou vai chegar o dia que tu está fora do mercado. Até tendo um propósito, tu pode sair fora do mercado. Tu pode até retomar esse propósito de outra maneira com mais maturidade. Mas só que assim, ó, realmente faz sentido o que tu faz na tua vida? Se isso fizer, comece a entender todos os números para que você tome decisões assertivas. Decisões erradas, resultados errados. Ou talvez é um grande chutômetro. Tua empresa está vendo na sorte. Vendo na sorte tipo assim, vamos lá, jogar no bicho. Não sei se existe ainda, deve existir, né? Jogar no bicho, o que mais? Jogar na Mega Sena, ó, Mega Sena. Cara, legal, ao invés de abrir empresa, joga na Mega Sena, né? Você está tocando o negócio na sorte. Então assim, ó, eu sei que é meio tosco de falar isso, talvez até um tanto agressivo. Só que assim, ó, para e pensa. Se você não entender dos teus números, como é que vai dar certo? Pensa assim, ó. Você vai pilotar um helicóptero. Essa vai ser cruel. Você vai pilotar um helicóptero. Você vai pilotar um helicóptero sem não ter tido entendimento nenhum do que está lá dentro. Você vê um monte de botão. Então você tem uma empresa, vou agora ao comparativo. Você tem uma empresa.
Essa tua empresa tem um monte de número, um monte de coisa. Tem números que tu faz de conta que nem tá lá. Então tu entra no helicóptero e vai pilotar. Você talvez até sabe onde é que liga, ou melhor, tipo, tu vai no contador, o contador diz, liga assim. Então alguém do outro lado diz, ali é o botão que liga, aperta naquele botão lá que vai dar certo. Então tu aperta no botão e liga. Só que o que mais acontece, em 2 anos a maior parte quebra, ou seja, levanta voo e cai pro lado. Ou cai pro lado não, explode, sei lá, cai para frente, cai pro lado que você quiser. Agora o fato, por que acontece? Porque não entende o que está ali, não sabe como conduzir a empresa. Então se você não sabe como conduzir a empresa, tu cai, e cai rápido, tá? Em 5 anos aqui no Brasil, o último dado que eu tive, tá? Talvez já mudou essa informação, mas sim, o último dado que eu tenho é 69% a falência em 5 anos. 69%. Vou falar aqui 70%. Cara, isso é um absurdo, sobrar só 30%. Agora, se a gente somar até 10 anos de empresa, sobra bem menos que isso. E eu vou ser sincero que eu não tenho esse dado. Mas eu acredito que a maior parte dos que restaram vai para o saco também. Então talvez sobre uns 10%. E aí talvez até comprova uma teoria de 90% não ter resultado. Se não tem resultado, às vezes um mês, mas no final das contas, um resultado real mesmo, eu acredito que não. E aí o que acontece? A gente fica vivendo de ilusão. Então se você tem empresa e quer dar um salto nisso, um salto em quê? Em resultado, pega agora isso aí, pega um papel e anota isso que eu vou te falar agora. Pega um papel e anota. Você precisa, em primeiro lugar, ter claro o que é teu e o que é da empresa. Enquanto tu tiver com isso misturado, isso vai mexer com as tuas crenças pessoais, entendeu? Então desmistura isso, para que você saiba, não, isso aqui é meu, isso aqui é da empresa, entendeu? Aí tu vai olhar assim, opa, não, beleza, tranquilo. Agora eu tô com o pé no chão, já sei o que é meu e o que não é meu. Depois disso, para que serve isso que tu tá fazendo? Por que tu tá sofrendo com a empresa? Se tu acordar de manhã cedo e trabalhar até tarde, todo santo dia, e não tiver um para que fazer isso, cara, isso deve estar sendo uma M para tua vida. Talvez você está de saco cheio da tua empresa, porque tu não tem para que fazer isso. Então, saiba o porquê. E se não é por uma grande causa ambiental, que agora está na moda aqui no Brasil, se não é por uma grande causa não sei do que, se não é por... Cara, será que não é por tua família? Ou será que não é por você mesmo que sofreu muito? Então, assim, tenha claro isso. E muitas vezes seria interessante, agora eu vou te passar uma dica, às vezes é ler isso. Eu acabo falando volta e meia meu, porque eu gravo vídeo que volta e meia eu falo no vídeo. Então, assim, cara, meu propósito é ajudar o maior número possível de empresários do Brasil ter lucro para fazer o Brasil crescer, porque realmente eu me importo com o meu país, com o que está na minha volta. Eu cuido da parte ambiental que cabe, que está na minha mão. Eu cuido da parte social que cabe, que está na minha mão. Eu faço a minha parte para literalmente nós termos um país melhor. É esse o país que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo que vier depois de mim. É isso aí que eu estou deixando. Espero que você faça a sua parte. Estou plantando essa sementinha para você também. Agora, se você tem claro para que serve, para que tu está fazendo isso, por que tu está sofrendo, responde aqui no comentário. Bingo. Bota aqui no comentário, pra que tu sofre todo dia? Não tô dizendo que tu tá sofrendo, tá? Mas pra que tu tá aí no batente, sendo empresário? Pra que tu faz isso? Coloca pra mim aqui no comentário. Eu quero entender os teus porquês. O pra que tu faz isso. Isso pode mudar o teu negócio. Quando a gente fala e multiplica isso pra frente, acaba que isso tem mais força, sabia? Então, assim, realmente, impulsione o teu negócio, tendo claro para que tu tá fazendo tudo isso. Isso é importante para você. Agora assim, dentro daquelas sacadinhas lá no começo do vídeo, pensa assim, nunca gaste o que não é necessário, tá? A gente acaba adotando como princípio, não, vou preparar a empresa para o crescimento e tá tudo bem. Se o teu negócio está num gráfico bonito, tá tudo bem. Agora, tu tá querendo dar um salto do nada e o gráfico não tá ainda saltando, realmente reavalie essa possibilidade de um investimento muito megalomaníaco e pensa no investimento com o pé no chão. Por quê? Eu não estou querendo que você seja conservador, tá? Mas eu quero que você faça com o pé no chão. Então, jogou a semente no canteiro, beleza, agora então investe o que tu precisa para preparar esse solo, para estar com tudo certo. Porque muitas vezes eu vi muito negócio quebrar por ter feito investimentos descabidos que não tiveram retorno. Ou que você vai ficar amarrado por 10, 15, 20 anos. Se escravizando às vezes para trabalhar para o banco. Não sobra nada para você por 20 anos. Pensa bem sobre isso, tá? Pensa bem sobre isso. Agora, se você conseguir fazer a base que eu falei, conhecer os teus números, não brincar com a sorte,
você vai ter um negócio lucrativo que gera lucratividade suficiente para você crescer. E aí você não precisa de banco. Olha que massa. Beleza? Espero que de alguma maneira eu contribuí dentro desse insight com você. Hoje foi uma coisa menos técnica, vamos botar assim, mas foi mais bate-papo. E por que eu fiz mais bate-papo? Porque eu acredito que você também precisa ter os pensamentos certos na sua cabeça para que você consiga dar os passos certos daí em diante. Beleza? Agora, deixa o teu comentário. O que tu achou desse bate-papo de hoje, hein? Isso vai ser importante para mim. Bota o teu porquê. Por que tu faz o que tu está fazendo hoje? Bota. Compartilha com o mundo. Eu garanto que você escrevendo aqui embaixo o teu porquê, você vai sair mais motivado desse nosso bate-papo. Beleza? Muita gratidão por você confiar no meu conteúdo, confiar nas coisas que eu falo. E se você não se inscreveu no meu canal, obrigatoriamente você tem que fazer isso agora, porque se você chegou no final de um vídeo de mais de 30 minutos, cara, chegou a tua vez. Clica no joinha e comenta para mim, isso ajuda a impulsionar ainda mais esse conteúdo aqui pela internet. Beleza? Um grande abraço, meus jovens, não tem feminino e masculiníssimo, mas vamos lá, empreendedoras e empreendedores. Lucro para vocês, mais lucro para vocês. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Se você chegou até aqui, você tem duas coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das duas recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.